Olá, meu querido aluno. Estamos começando mais uma série sobre equações do segundo grau. Para isso, vamos fazer uma breve introdução sobre equações, diferenciando assim a equação do primeiro grau para a equação do segundo grau. No ensino fundamental, vocês estudam sobre equações do primeiro grau e equação do segundo grau. Mas qual a diferença entre elas? Nós temos aqui a equação do primeiro grau, que é escrita da forma ax mais b igual a zero, onde a é diferente de zero. O a e o b é o que a gente chama de coeficiente. São os números que vão ficar exatamente aqui, um acompanhando o x e o outro fica sozinho. Enquanto que na equação do segundo grau, nós temos o termo ax2 mais bx mais c igual a zero, onde o a também é diferente de zero. Na equação do primeiro grau, nós temos dois coeficientes, um acompanhando x e um sozinho, enquanto que na do segundo grau nós temos três coeficientes, tá? Um acompanhando o x ao quadrado, um acompanhando o x e o outro sozinho. E sempre o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Se na equação do primeiro grau o a fosse zero, aqui nós teríamos 0 vezes x, que daria zero. Ou seja, eu teria apenas o b igual a zero. Então deixaria de ser uma equação, porque eu não teria uma variável. Enquanto na equação de segundo grau, se eu tivesse o a igual a zero, então eu não teria esse termo. Eu teria apenas bx mais c igual a zero. Nesse caso, ele viraria uma equação do primeiro grau e não do segundo grau. Então, resumindo, a equação do primeiro grau é escrita da forma ax mais b igual a zero, ou seja, só tem dois termos, enquanto que a do segundo grau tem até três termos, né? ax2 mais bx mais c igual a zero. Vamos praticar. Menos 2x mais 5 igual a zero. Pergunto, quem é o coeficiente a e quem é o coeficiente b? O a é quem acompanha o x. Então, aqui, quem é que está acompanhando o x? Exatamente, o menos 2. Nesse caso, o b vai ser quem? Mais 5. Vamos para mais um exemplo. 7x menos 3 igual a zero. Quem vai ser o a? O 7. O 7 está acompanhando o x. E o b vai ser menos 3. O mesmo se aplica aqui, ó. Mas aqui tem uma coisa interessante. Lembre-se, o a nunca pode ser zero. Então, quando não tem ninguém na frente, é como se eu tivesse 1. Porque 1 vezes x é o próprio x. Então, o a aqui vai ser 1 e o b mais 6. Agora, vamos ver a equação do segundo grau. 5x2 mais 6x menos 3 igual a zero. Pergunto, quem é a, quem é b e quem é c? Na equação do segundo grau, o a é sempre quem acompanha o x ao quadrado. O b é quem acompanha o x e o c é quem fica sozinho. Então, nesse caso, quem está acompanhando o x ao quadrado? O 5. Quem está acompanhando o x? O 6. E quem está sozinho? O menos 3. Vamos ver mais um exemplo. Aqui, não tenho ninguém na frente. Quando não tenho ninguém na frente, é como se eu tivesse 1. Então, o a vai ser 1, o b menos 2 e o c mais 4. Olha esse exemplo. Menos x ao quadrado. Eu não tenho ninguém na frente, apenas sinal de menos. Então, aqui é como se tivesse menos 1. Então, o a vai ser menos 1, o b vai ser mais 3 e o c vai ser menos 1. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo aqui. Menos 2x2 menos 30 igual a zero. Veja que nesse caso aqui, ó, eu tenho um termo que acompanha x ao quadrado e tenho um termo que está sozinho. Mas está faltando o termo que acompanha o x, ou seja, está faltando o b. É porque, na verdade, essa equação era para ser escrita dessa forma aqui, ó, menos 2x2 mais 0x menos 30 igual a zero. Por que 0x? Porque 0 vezes x é zero. Então, esse termo some, ele corta. E aí fica dessa forma. Menos 2x2 menos 30 igual a zero. Então, sempre que estiver faltando um termo, ele vai ser zero. Nesse caso aqui, o a vai ser menos 2, o b, que está faltando, vai ser o zero, e o c vai ser menos 30. Então, professor, o a não pode ser zero, mas o b e o c pode? Exatamente. Veja esse outro exemplo. Não tem ninguém na frente do x ao quadrado, então ele vai ser 1. Eu tenho alguém acompanhando x? Não, não tem. Se eu não tenho ninguém acompanhando x, é porque ele vai ser 0. Então, o b é 0. E o c?
mais 5. Agora, olha esse outro exemplo. Novamente, quem acompanha x², nesse caso aqui é o menos 1. O b é quem acompanha x, que nesse caso aqui vai ser o mais 3. E o c é quem está sozinho. Tem alguém sozinho aqui, do lado de cá? Não. Então, ele vai ser o 0. Agora, vamos ver algumas variações. Nesse caso aqui, tenho 3x igual a menos 8. Quem vai ser o a e quem vai ser o b? Desavisados escreveriam o a como 3 e o b como menos 8. Tá certo isso? Não. O b não pode ser menos 8 nesse caso. Por quê? Veja, ele tem que ser escrito dessa forma. Ax mais b igual a 0. Nesse caso aqui, a igualdade está dando quem? Menos 8. Então, antes de efetuarmos essa operação, nós temos que acertar essa escrita. Escrever dessa forma aqui. Ax mais b igual a 0. 3x mais 8 igual a 0. O que eu fiz aqui? Lembra lá da solução de uma equação do primeiro grau? O que eu faço? Está de um lado. Se eu passar para o outro, vou inverter o sinal. Se aqui é menos 8, vai virar o quê? Mais 8. Quem vai ser o meu a e quem vai ser o b? O a vai ser 3 e o b vai ser mais 8. Antes de identificar os coeficientes, procure colocá-los sempre nessa ordem, a ordem da escrita. Tá bom? Vamos para o próximo. 7x menos 3 igual a x menos 2. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar o x, vou passar para o outro lado e vou fazer o mesmo com menos 2. Aqui era mais x, vai para o outro lado, vira menos x. E aqui é menos 2. Se vai para o outro lado, vira mais 2. Então, 7x, se eu tiro x, vou ficar com 6x. E menos 3 mais 2, estou devendo 3. E eu tenho 2, vou ficar devendo 1. Quem vai ser o a e quem vai ser o b? O a vai ser 6 e o b vai ser menos 1. Agora, vamos ver a equação do segundo grau. Veja, 5x mais 7 menos 2x2 igual a 0. Cuidado aqui, embora esteja igual a 0, igual está pedindo para ser escrito aqui em cima, os termos aqui estão fora da ordem. Aqui eu tenho 5x, ou seja, o termo que acompanha o x. Aqui eu tenho um termo sozinho e aqui atrás eu tenho um termo que acompanha x ao quadrado. Então, eu vou botar ele na ordem. Então, vai ficar menos 2x2 mais 5x mais 7 igual a 0. Então, quem vai ser o a? O a vai ser menos 2, porque é ele que está acompanhando x ao quadrado. O b vai ser mais 5, porque é ele que está acompanhando x. E o 7 é o termo que está sozinho. Então, ele vai ser o c. Ah, professor, eu sou obrigado a colocar na ordem? Não. Se você conseguir visualizar, não tem problema. Você pode fazer direto. Mas, principalmente nesse iniciozinho, até você apanhar o jeito, é bom sempre você treinar, colocar sempre na ordem, para evitar erros, tá? Veja um outro exemplo aqui, Menos x ao quadrado mais 3x mais 4x2 igual a 8 mais 3x. Vou botar na ordem. Vou passar primeiro todo mundo que está para o outro lado. Então, a mesma coisa que eu fiz lá na equação do primeiro grau. Se é a mais, vai para lá, vai virar menos. Aqui também é mais. Se vai para lá, vira menos. Menos x2 está aqui. O 4x2 eu vou botar lá perto do x ao quadrado, só para ficar na ordem. Então, como não pulou igual, não inverteu o lado, eu continuo com o mesmo sinal, positivo. Mais 3x eu coloquei aqui. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei mais 3x daqui, joguei para lá, ficou menos 3x, só para ficar perto dos termos semelhantes. E o mais 8, eu deixei aqui no finalzinho, que era mais 8 e virou menos 8, igual a 0. Agora faça a conta, eu vou eliminar os termos semelhantes. Menos x ao quadrado mais 4x ao quadrado, estou devendo 1, se eu tenho 4, vou ficar com 3. Mais 3x com menos 3x, creu. Mais 3 menos 3 dá 0, então não preciso colocar. E o menos 8. Então, nesse caso, quem é A, quem é B e quem é C? Exatamente. O A vai ser 3, o B vai ser 0 e o C vai ser menos 8. E com isso chegamos ao fim de mais uma aula. Na próxima aula, nós iremos ver como se resolve uma equação de segundo grau. Então, te aguardo até na próxima aula. Um abraço.